Esta aula continua as informações dadas sobre os elementos constituintes nas aulas anteriores. Ela trata sobre os retentores extracoronários e seus componentes. Cada componente de um retentor extracoronário tem uma função. A soma das funções determina a forma como o grampo transfere a força mastigatória. Os seus elementos são apoio, braço de retenção, braço de oposição e conector menor. O apoio é um pedacinho pequenininho da PPR, mas faz um trabalhão. Tamanho não é documento. O primeiro componente da PPR é o apoio, essa pequena porção metálica no centro do dente. O apoio transfere as forças mastigatórias para o dente pilar. Ele também impede o deslocamento da PPR tanto no sentido ocluso-gengival quanto no sentido gengivo-oclusal. Outro componente do retentor é o braço de retenção, geralmente alojado na parte vestibular do dente. Ele é o responsável direto pela retenção da PPR. A sua ponta ativa tem a flexibilidade máxima e o seu terço médio tem uma flexibilidade limitada. O terço mais rígido não apresenta mobilidade. Deve ser colocado na zona expulsiva. A parte mais flexível do braço de retenção fica alojada na área retentiva da face vestibular. O que determina a sua flexibilidade é o comprimento e a forma anatômica. Quanto maior o comprimento, maior a flexibilidade. Ele deve ir também afunilando em direção à zona de retenção do dente pilar. O braço de oposição é a porção metálica posicionada no lado oposto do braço de retenção. São grampos rígidos e são responsáveis pela estabilização do dente pilar e, consequentemente, da PPR. Ele deve entrar em contato com a superfície do dente ao mesmo tempo que o braço de retenção. Dessa forma, evita que este, ao ultrapassar a área mais expulsiva, aplique uma força sobre o dente pilar. Corpo do grampo. O corpo do grampo é uma porção rígida que une todos os elementos: o apoio, braço de retenção, braço de oposição e conector menor. Conector menor. O conector menor tem a função de unir as partes do grampo ao conector maior. Ele geralmente é construído sobre o apoio para aumentar a resistência desse, que deve receber uma carga maior devido à transmissão da força mastigatória. O conector maior deve ser a porção mais rígida da PPR. Dessa forma, ele proporciona estabilidade aos dentes pilares, evitando a formação de alavancas indesejáveis. O limite para esta estabilidade ocorre porque aumentar o comprimento do conector maior aumenta o desconforto do paciente. A cela tem a função de fixar os dentes artificiais, proporcionar estética ou devolver a estética e transmitir a força mastigatória para os elementos remanescentes. Vamos estudar agora os principais grampos usados em PPR. Grampos são elementos constituintes da PPR e exercem a função de reter e estabilizar esta prótese, utilizando a superfície retentiva dos dentes, geralmente na face vestibular do dente pilar. O tipo de grampo que você escolhe é que determina a função da PPR. Então, presta atenção nessa parte da aula. É muito importante.
Os grampos podem ser divididos em dois grandes grupos, de acordo com a forma como exerce sua função de retenção e estabilidade do dente pilar. O grupo dos grampos circunferenciais e o grupo dos grampos por ação de ponta. O grupo dos grampos circunferenciais agem por abraçamento, e a retenção depende da elasticidade do braço de retenção. A sua porção mais flexível está alojada na zona retentiva da face vestibular do dente. Apesar da face vestibular ser a mais utilizada, também poderemos encontrar retenção na face palatina. Os grampos circunferenciais são constituídos por braço de retenção, braço de oposição, apoio, corpo do grampo e conector menor. Outro grupo de grampos são os grampos chamados por ação de ponta, ou retentores de Rush. Eles têm a vantagem de, com mínimo contato com a superfície dentária, desenvolver uma grande retenção para esse determinado grampo. Os grampos por ação de ponta, ou retentores de Rush, geralmente são associados ao grampo circunferencial em forma de Y. O grampo em forma de Y irá desempenhar a função de estabilizador e é constituído por um apoio e um braço de oposição. Vamos estudar agora quais são os diferentes tipos de grampos circunferenciais. Existe o grampo circunferencial simples, grampo circunferencial reverso, grampo em anel, grampo de Ottolenghi, grampo geminado e grampo meio a meio. Estes são os principais. O grampo mais comum é o grampo circunferencial simples. Ele é indicado para molares e pré-molares superiores e inferiores. Ele pode ser utilizado em alguns casos em dentes anteriores, onde está contraindicado o grampo por ação de ponta. O grampo mais utilizado, ou seja, o grampo circunferencial simples, é composto de braço de retenção, braço de oposição, apoio, conector menor e corpo do grampo. Grampo circunferencial reverso. Apresenta pouca utilização na sua forma original, devido ao efeito mecânico prejudicial e ao desempenho melhor do grampo em anel. Caso seja incorporado uma placa na face proximal mesial, ele passa a ter um melhor desempenho. Ele está indicado para molares superiores e inferiores com inclinação mesial. Essa aula continua. Tem muitos grampos para estudar. Senão, como você vai conseguir planejar?